Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje, Justiça Estadual, exatamente, a Justiça Estadual é um dos últimos pontos, na verdade é o último ponto da estrutura do Judiciário, estamos chegando ao fim. É uma aula bacana, uma aula simples, porém com alguns detalhes bem importantes, em especial sobre a Justiça Militar Estadual, que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Organização da aula, como de costume, texto constitucional, jurisprudência e questões de prova de concurso público para aquela fixação na matéria bem legal. Olha só o que a gente preparou. No nosso esqueminha inicial de introdução, a gente verifica que a Justiça Estadual ela tem a seguinte composição: Tribunal de Justiça, juízes de direito e, em alguns estados da Federação, Tribunal de Justiça Militar. Bacana isso aqui, né? Não é em todo estado que tem. Por exemplo, o estado de Mato Grosso não tem Tribunal de Justiça Militar. A gente viu na aula anterior sobre a Justiça Militar da União. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Tribunal de Justiça Militar e a Justiça Militar nos estados, vinculada aos militares estaduais, que é uma situação um tanto diferente daquela que a gente viu para os militares das Forças Armadas. Beleza? Justiça Estadual, essa estrutura, ela pode se repetir em todos os estados. Por que eu falo que pode se repetir em todos os estados? Porque alguns possuem Tribunal de Justiça Militar, como é o estado de São Paulo, outros não. Beleza? Sussa! Detalhe. Essa estrutura, Tribunal de Justiça, Juiz de Direito, desculpa aí, se aplica também para a Justiça do Distrito Federal. Lá, em vez de chamar só Tribunal de Justiça, é Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos lá? O que a Constituição preparou para a gente? A Constituição nos diz que do artigo 125 ao 126 a gente vai tratar da Justiça Estadual, basicamente. Por que 125, 126 basicamente? Porque a Constituição repassou a cada estado a competência de regulamentar, de estruturar, de definir competências judiciais para os seus tribunais e órgãos de justiça. O próprio texto constitucional fala isso, a justiça estadual será regulada por lei, né? E a gente vai ver na aula de hoje. Por isso que eu falo que do 125 ao 126, basicamente, a gente tem linhas gerais sobre a justiça estadual. Se você, meu amigão, minha amigona, vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça do seu estado, isso aqui é leitura obrigatória. Você vai ter que ler obrigatoriamente o 125 e 126 da Constituição Federal, tá? Não dá para passar batido nesses dois artigos. Grave essas informações. E mais, vai ler a estrutura do regimento interno, vai ler a lei orgânica que organiza aí a justiça estadual do estado que você vai fazer concurso, porque muita questão de prova vai sair daí, da lei orgânica e do regimento interno do respectivo tribunal. Lei orgânica é sobre o judiciário como um todo, e o regimento interno trata do Tribunal de Justiça. Beleza? Essa previsão trata de regras gerais sobre composição e competência da justiça estadual, que foi o que a gente acabou de ver. Aqui a gente vai ver competências bem básicas, é só uma distinção entre competências do Tribunal de Justiça e competências da Justiça Militar Estadual. O Tribunal de Justiça é o órgão máximo da justiça estadual. A competência dos tribunais é definida na Constituição Estadual, observadas as regras da Constituição Federal de 88 e na Lei de Organização Judiciária. Cada estado tem a sua. Então vamos fazer as seguintes anotações. Quando a gente fala em justiça estadual, existe um tema que é o seguinte, é o tema da regulamentação, ok? Regulamentação dessa justiça. A regulamentação dessa justiça, ela vai observar especificamente a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Judiciário Estadual, tá? Cada estado vai ter a sua. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui do estado de Mato Grosso. A Justiça Estadual aqui em Mato Grosso regulamentada pela Constituição Estadual de Mato Grosso e pela Lei Orgânica da Justiça do Estado de Mato Grosso. Essas duas normas regulamentam toda a estrutura do judiciário aqui no Estado de Mato Grosso.
Acontece que a Justiça Estadual do Mato Grosso, assim como a Justiça de qualquer outro estado da federação, inclusive do DF, essa regulamentação aqui, ó, ela é feita observando obrigatoriamente o que fala a Constituição Federal, tá? O que fala a Constituição Federal. Então, toda essa regulamentação aqui, ela é feita observando obrigatoriamente a Constituição da República de 1988. Eu não posso fazer uma regulamentação de justiça estadual ignorando as regras da Constituição Federal de 88. Isso aqui é de observância obrigatória. Não é possível a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Estadual regulamentar a justiça de um Estado sem observar especificamente o que a Constituição Federal fala. Não é possível isso acontecer, né? A justiça estadual será regulamentada em detalhes pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica da Magistratura Estadual, observando o que fala a Constituição Federal. Só isso? Não. Também deve observar a Lei Orgânica desculpa aí, da Magistratura Nacional. É o que a gente chama de LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Além da LOMAN, as demais leis federais, principalmente as que falam de processo. Vai ficar gripado, vai? Ô cabeça, vai tomar chá de alho? Já tomei chá de alho, xarope, remédio, e a gripe não me larga, né? Ô tristeza. Mas vai largar, vou dar um jeito nela, ela vai embora. Então, olha só que bacana isso. A Justiça Estadual ela é regulamentada pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica da Magistratura Estadual, Lei Orgânica do Judiciário Estadual. Cada estado da federação tem sua respectiva lei orgânica e sua respectiva Constituição. O DF vai ter a Lei Orgânica do Distrito Federal, cuidado com isso. DF não tem Constituição Estadual, o DF tem uma lei orgânica. E também vai ter uma lei orgânica da Justiça do Distrito Federal. As duas normas vão observar, estão subordinadas ao que a Constituição Federal de 1988 fala. E também tem que se atentar para o que a LOMAN fala, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e leis federais, como Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, CLT, principalmente na parte de processo, vai ter que observar isso aqui também, tá? Essa legislação estadual não pode desrespeitar nem a Constituição Federal e nem a legislação infraconstitucional que trata de processos. Beleza? Sussa, tranquilos? Então agora a gente já sabe que a Justiça Estadual é regulamentada pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica da Justiça do seu respectivo estado. Essas duas normas você tem que estudar obrigatoriamente se você vai fazer concurso para Tribunal de Justiça ou se você vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. A Lei de Organização Judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Esse é um outro ponto muito legal. Quando a gente fala de iniciativa, a gente está falando de competência para dar início à lei. O que é isso? A gente já sabe que o legislador, ele faz o quê? Produz normas, né? Produz leis. Beleza? O legislador produz leis. Mas toda a ideia de lei sai da cabeça do legislador? Não. Vamos pensar numa norma de regulamentação do judiciário estadual. Ok? Uma norma de regulamentação do judiciário estadual. Essa lei orgânica do judiciário estadual, ela é elaborada pelo legislador, no caso aqui dos estados, pela Assembleia Legislativa, ok? Mas quem tem o que a gente chama de iniciativa de lei? Quem pode propor o projeto de lei
para organizar a magistratura estadual? A iniciativa de lei, ela pertence, segundo a Constituição, ao Tribunal de Justiça. Ao Tribunal de Justiça. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso ter uma lei de organização da magistratura estadual, da organização do judiciário estadual, originada na Assembleia Legislativa. Não, a origem está aqui, no Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça remete para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de regulamentação da Justiça Estadual. O legislador, na sua função principal de elaborar leis, vai estudar o projeto de lei e vai dizer: olha, Tribunal de Justiça, maravilha, o seu projeto é 10, a gente vai aprovar como ele veio. Ou o legislador pode falar: olha, não concordamos com algumas coisas, porque parte do projeto de lei está desrespeitando a Constituição Estadual e também desrespeita a Constituição Federal. Vamos fazer uma alteração. E até o tribunal pode se manifestar depois, né? Mas olha só, não é possível um parlamentar estadual, um deputado, falar: eu tenho um projeto de lei aqui que eu criei para organizar a Justiça Estadual. Por quê? Porque a iniciativa dessa organização pertence ao Tribunal de Justiça e não ao parlamentar estadual. O governador do estado fala: eu tenho um projeto de lei para organizar a Justiça Estadual. Negativo, porque a iniciativa dessa organização é do Tribunal de Justiça, não é do governador, nem é do deputado. Isso é o que a gente chama de iniciativa de lei. Quando a Constituição fala que alguém tem iniciativa para começar uma norma, a iniciativa é dela. E não dá para outra pessoa tentar pegar. Se outra pessoa tentar pegar, o governador apresenta um projeto de lei para a Assembleia e a Assembleia toca firme o projeto e regulamenta a Justiça Estadual pelo projeto do governador. Ou um deputado qualquer apresenta um projeto de organização da Justiça Estadual e vira lei orgânica da Justiça Estadual. Vai valer? Existe uma inconstitucionalidade, desrespeitar a Constituição Federal. Em que ponto? No ponto que diz que a organização só cabe ao Tribunal de Justiça. A gente chama isso de vício de iniciativa. É uma inconstitucionalidade que acaba com toda a lei. Exatamente, acaba com toda a lei. Então, quando a gente fala que a organização da Justiça Estadual compete ao Tribunal de Justiça, a gente está falando que existe uma iniciativa de propor a organização por meio de projeto de lei. E esse projeto de lei vai ser levado, sim, para a Assembleia Legislativa e lá na Assembleia Legislativa vai ser discutido, debatido, votado, aprovado ou não aprovado. Vai depender dos interesses políticos e jurídicos em jogo. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente, já de cara, uma decisãozinha aqui do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário tem a singular compostura de âmbito nacional, ou seja, existe no país inteiro, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado. Olha que coisa ridícula, né? Estadualizado de uma parte dele. O que o Supremo falou até aqui? Olha, o judiciário ele é nacional, mas uma partezinha dele fica para os estados resolverem, regulamentar e organizar. Ademais, o artigo 125 da Lei Magna defere aos estados a competência de organizar a sua própria justiça. Mas não é menos certo que esse mesmo artigo 125 julgue essa organização aos princípios estabelecidos na Carta Maior. Isso quer dizer o seguinte: o Supremo já deu um aviso muito claro. Estado, você regulamenta a sua justiça estadual por meio da Constituição Estadual e leis estaduais. Mas tudo vai estar sujeito aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Ou seja, as regras constitucionais de maior importância, as mais básicas, vão ter que ser previstas aqui. Vou dar um exemplo. A Justiça Estadual não pode ter uma prerrogativa de foro que não esteja prevista na Constituição Federal. Bacana, né? Bacana isso. Olha só. Eu não posso criar uma prerrogativa de foro, por exemplo, para delegados. Delegados de Polícia Civil. Caso eles pratiquem crimes, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. Constituição do Estado de Mato Grosso. É um exemplo. Isso não existe na Constituição do Estado de Mato Grosso. Estou dando um exemplo.
A Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que delegados de polícia civil, caso pratiquem crime, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. A Constituição do Estado de Mato Grosso, no exemplo, prevê isso. Tá certo? Não. Por que não está certo? Porque a Constituição Federal não fala que delegados de polícia têm prerrogativa de foro. Se a Constituição Federal não fala que delegados de polícia têm prerrogativa de foro, a Constituição Estadual não pode criar. A Lei de Organização da Justiça Estadual também não pode criar. Bacana, né? Por isso é que a gente fala que a regulamentação da Justiça Estadual está sujeita aos princípios da Constituição Federal, às regras básicas da Constituição Federal. E isso a gente estuda onde? Pirâmide de Kelsen. Ô cabeça, não lembro. Como que não lembra a pirâmide de Kelsen? A hierarquia das normas. As normas inferiores à Constituição devem a ela uma obediência necessária. Ó, revisãozinha básica, hein, amigão? Como é que você não lembra disso? Ó, o topo da pirâmide está aqui. Quem está no topo da pirâmide de Kelsen? Constituição Federal. E abaixo da Constituição Federal, emendas constitucionais. E abaixo, leis, né? E abaixo, os atos. Olha só que bacana. Nessa hierarquia, eu tenho o seguinte, ó. A importância das normas segue esse sentido. Norma mais importante, norma menos importante. Norma mais importante, norma menos importante. A pirâmide de Kelsen estabelece isso. Estabelece outras coisas mais. Agora, a Constituição Estadual, ela deve obediência à Constituição Federal, deve obediência às emendas constitucionais e não pode contrariar leis federais. Eu teria um conflito federativo aí. Por isso que quando vai regulamentar a justiça estadual, eu tenho que observar todas essas regras. Obrigatoriamente ela deve obediência à Constituição Federal. Daí a ideia do Supremo falar que pode regulamentar, mas tem que tudo estar sujeito ao julgamento, ao crivo dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Isso aqui se chama pirâmide de Kelsen. Isso aqui é a base, é o beabá de uma matéria chamada Controle de Constitucionalidade, que a gente vai ter uma aula especialíssima sobre isso, vai tratar de todas as ADINs, vai desossar o assunto nessa aula especial, tá? Sussa com esse julgamento, tranquilo, né? O STF já deixou muito claro, Constituição Estadual deve respeito à Constituição Federal. Isso é hierarquia de norma. Olha só, compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária. Isso aqui é súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, súmula 27. A questão aqui é a seguinte, competência da Justiça Estadual. Como a Constituição é muito fraquinha sobre a competência da Justiça Estadual, eu preferi trazer súmulas para a gente tratar do assunto. Quando nós temos uma concessionária de serviço público, nesse caso, aqui era uma concessionária de telefonia, você tem um celular que não tem sinal, você tem um telefone em casa que não funciona, internet que é uma banda lerda, né? Quando você tem uma banda lerda em casa, você vai discutir isso. Não, eu quero melhorar o serviço, tal, você está me tomando dinheiro e não me está dando o serviço que eu quero. A companhia resolve não aceitar, justiça, vai todo mundo para a justiça. Mas qual justiça? A federal ou estadual? Afinal de contas, o serviço de radiodifusão, propagação de sinais, inclusive de internet, de imagens, o que a gente faz aqui, esse contato que a gente tem é pela propagação de sinais via internet. Isso é atividade exclusiva da União. Exatamente, da União. Por que é que as emissoras de TV são fiscalizadas pela Anatel? Porque o serviço é federal. O serviço é federal. Por que uma companhia de telefone é fiscalizada pela Anatel? Porque o serviço é federal, tá? É federal. O LAC é fiscalizado pela Anatel? Não, porque o LAC não explora serviços de telecomunicações. O LAC se utiliza dele para transferir, para transmitir as informações produzidas nos seus estúdios. É diferente. Uma coisa é você explorar o serviço, outra coisa é você se utilizar desse serviço para transmitir alguma informação. O LAC não tem emissora de rádio, por exemplo, para transmitir isso, porque não vai via rádio. Também não tem uma emissora de TV concessionária de serviço público. A gente se utiliza da internet e passa todas as informações via internet online.
que é o grande futuro. Futuramente a União vai estabelecer uma lei e regulamentar tudo isso. Logo isso vai acontecer, porque o futuro da educação, o futuro das emissoras de TV, das rádios, é tudo aqui, ó, online, na internet. Não vai mais ter aqueles sinais que a gente está acostumado a ver, aquelas antenas gigantes. Tudo vai ser por aqui. Então, olha só. Se eu tenho uma concessionária de serviço telefônico que presta um serviço público federal, a princípio eu posso pensar, então eu vou brigar na Justiça Federal. Não. Essa relação de consumo, o STF cansou de decidir milhares de processos e diz competência da Justiça Estadual. Ainda que o serviço seja um serviço público federal concedido pela União, a competência para discutir o serviço é estadual. Então você vai brigar com a companhia telefônica na Justiça Estadual. Súmula vinculante. Se é vinculante, não adianta o juizão não concordar, ele é obrigado a acatar isso aqui. Quando é que não vai para a Justiça Estadual e iria para a Justiça Federal? Quando a Anatel estiver no meio. Mas aí é uma competência lá do artigo 109 da Constituição, inciso 1, que fala quando uma das autarquias federais tiver interesse no processo, a Justiça competente é a Justiça Federal. A gente viu isso na aula do Tribunal Regional Federal. Ou melhor, na aula da Justiça Federal, tá? Competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula 721 do STF. Foi aquilo que a gente conversou agora há pouco. Não pode a Constituição Estadual criar uma regra de prerrogativa de foro que não está prevista na Constituição ou contrariando a própria Constituição. Eu dei o exemplo do delegado, né? O delegado tem prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça. Digamos que o delegado tenha praticado um homicídio doloso contra a vida, né? Aliás, homicídio é doloso e é contra a vida, né, cabeça? Então vamos lá, um crime doloso contra a vida, né? O delegado de polícia tenha praticado um crime doloso contra a vida. Onde é que ele vai ser julgado? Pela Constituição Federal, no Tribunal do Júri. Mas digamos que a Constituição Estadual de Mato Grosso tenha previsto, hipoteticamente, é só um exemplo, tenha previsto que nesses casos, o delegado que pratica crime doloso contra a vida é julgado pelo Tribunal de Justiça. O que ele criou? Uma exceção para uma regra constitucional. A Constituição Federal prevê que delegado responde no Tribunal do Júri. A Constituição Federal prevê que delegado responde por crime doloso contra a vida lá no Tribunal de Justiça. Não prevê. A Constituição prevê que ele responde no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri. Então não pode uma Constituição Estadual desrespeitar a regra. Desrespeitar a regra. Então olha só, recapitulando. O exemplo que eu dei. Um delegado pratica crime doloso contra a vida. Onde é que ele responde? Tribunal do Júri ou Tribunal de Justiça? Qual regra vale? Constituição Federal. A Constituição Federal diz que ele vai responder no Tribunal do Júri. Mas se a Constituição Estadual prevê que ele responde perante o Tribunal de Justiça e não perante o Tribunal do Júri em caso de crime doloso contra a vida, prevalece a Constituição Estadual? Não. A súmula do 721 do STF é muito clara. Prevalece a Constituição Federal. Por que prevalece a Constituição Federal? Porque o delegado de polícia não tem prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Beleza? Sussa, tranquilos? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique like.